aí, turma? Boa quarta-feira para todo mundo. Vamos lá para nossa aulinha de hoje. Nós vamos falar sobre o ciclo da vida, as fases da vida do ser humano. Todos os seres vivos possuem fases, tá? Cada um de acordo com a sua espécie. Os seres humanos, por exemplo, possuem 4 fases, que são a infância, a adolescência, idade adulta e velhice. Além disso, os seres possuem 2 etapas, que são a vida e a morte. A partir do momento que o ser humano entra na etapa da vida, ele pode então ir se desenvolvendo, ele vai se desenvolvendo para passar por todas as fases da vida, ok? Cada fase possui características específicas, tanto físicas quanto psicológicas, principalmente por cada momento representar a formação psicológica do indivíduo. Agora eu vou falar para vocês sobre cada uma das fases da vida do ser humano, começando pela infância. A infância representa a primeira fase do ser humano. Ela se inicia com o nascimento e vai até aproximadamente os 11 anos de idade. Esse é o momento de maior aprendizagem, porque é quando o ser humano começa a interagir com as pessoas e com o mundo, ok? Depois da infância, a gente entra na adolescência. A fase da adolescência é uma transição entre a infância e a fase adulta. Geralmente começa aos 12 anos e vai até por volta dos 20 anos. Esse é o período no qual o corpo passa por modificações. Nas mulheres, começa a menstruação, nos homens, a mudança de voz. Além disso, é quando o corpinho da gente começa a passar por uma série de transformações para que a gente comece a ficar parecendo mais com pessoas adultas, né? E também é a fase de preocupação com os estudos, com a carreira que a gente vai seguir, que profissão que a gente vai ter. Então, nessa fase, a gente começa a ficar preocupado com essas coisas. Aí chega, então, a idade adulta, né? A idade adulta geralmente se inicia aos 21 anos e vem depois de todo o processo de aprendizado e mudanças. Neste período, as responsabilidades aumentam e, na maioria das vezes, as pessoas já são independentes financeiramente, ou seja, já trabalham e já conseguem ganhar o seu próprio dinheiro. Na fase adulta, as pessoas geralmente se casam, constituem uma família, planejam seu futuro, né? Até que chega então a 4ª fase, que é a fase da velhice. A velhice também é conhecida como terceira idade. É a última fase do ser humano. Os cabelos começam a embranquecer, os músculos ficam mais fracos, a pele mais enrugada, a idade mais avançada. Por possuírem experiência, geralmente as pessoas nessa fase costumam compartilhar sabedoria aos mais novos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa fase se inicia aos 75 anos. Antes, a idade era 60, mas existem muitas pessoas dessa faixa etária ainda no mercado de trabalho. E a expectativa de vida, né, ou seja, o tempo que as pessoas estão vivendo hoje, é maior do que das gerações anteriores. Ok, galerinha? Então, o ser humano ele passa por essas 4 fases enquanto ele está na etapa da vida, né? Primeiro a gente nasce, a gente passa pela infância enquanto somos bebês, crianças, entramos na adolescência, depois passamos pela idade adulta e depois, por fim, chegamos à velhice, né? E o que acontece depois da velhice vocês já sabem, porque todo ser humano, quando a gente estudou lá as plantas e os animais, a gente sabe que o ciclo da vida, a gente nasce, a gente cresce, envelhece e depois a gente morre. Então a morte é um destino natural para todos os seres vivos, não só as pessoas, mas também plantas e animais, né? A ideia da morte é uma coisa que assusta muito a gente, porque a gente tem essa tendência de ter medo do que a gente desconhece, mas ela é um processo natural, uma coisa natural pela qual todos vão passar, ok? Certo, criancinhas? A senha de hoje é a atividade que eu deixei no PDF. Então, lá no PDF, com a data de hoje, na aula de ciências, vocês vão ver que tem lá para vocês procurarem fotos de pessoas da família que estejam nas 4 fases da vida. Um na infância, um na adolescência, um na idade adulta e um na velhice. Essas 4 fotos são a senha de hoje. Vocês vão jogar essas fotos no grupo. Embaixo
de cada foto o nome da pessoa e o grau de parentesco, tá? Tipo assim, ó, essa é fulana, é minha avó, essa é minha prima, entendeu? Então essa é a senha. Uma foto de 4 pessoas que estejam nas 4 fases da vida, com o nominho embaixo, a identificação, para eu saber quem é que vocês estão me apresentando. Também no PDF tem uma entrevista para vocês fazerem, que vocês já devem ter dado uma olhada lá, e vão fazer a PET, página 39 e 40, isso para aula de ciências. Ok? Combinado? Tem também o segundo PDF, que é o da atividade da PET 300. Tem alunos que ainda não me mandaram a atividade da PET 300 da outra semana, então, por favor, coloquem isso em dia. Combinado? Vejo vocês no WhatsApp. Bye, bye.